Lady Gaga vive dizendo que é apenas uma garota italiana de Nova York, e ela repete isso bastante, bastante mesmo. I'm just a Italian girl from New York. Mas ela tá sendo modesta demais. Aos 35 anos, Lady Gaga é muito mais do que apenas uma garota italiana de Nova York, e sim a primeira artista musical a vencer 5 premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, BAFTA e Critics' Choice. E a crítica especializada já tá apostando em novos prêmios pra Gaga com seu novo projeto, o filme Casa Gucci, onde ela vive Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci e também a mandante do seu assassinato. Mas o maior reconhecimento que este ícone da cultura pop já recebeu vem da comunidade LGBTQIA+, que a considera literalmente uma mãe. Qual o segredo do sucesso da Lady Gaga? A gente vai descobrir hoje neste Retrato Omelete dedicado a ela. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato você gostaria de ver por aqui. Para quem não sabe, o nome verdadeiro da Lady Gaga é Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Já mencionamos que ela tem descendência italiana, né? I'm an Italian girl from New York. E ela nasceu no dia 28 de março de 1986, adivinha em que cidade? Well, I'm a New York Italian. Como ela gosta de nos lembrar, Stephanie teve mesmo uma vida típica de uma garota criada na cidade por uma família imigrante da Itália. Ela e a irmã Natalie cresceram no bairro rico Upper East Side, mas elas fazem questão de frisar que os pais não são herdeiros e trabalharam muito pelas conquistas. Cynthia e Joseph chegavam a passar 12 horas fora de casa trabalhando para sustentar as filhas, e as irmãs Stephanie e Natalie precisavam se virar em casa cuidando uma da outra. Além de comida no prato, os pais de Stephanie nunca deixaram faltar música em casa. Ela aprendeu a tocar piano aos 4 anos de idade e compôs a sua primeira canção no instrumento aos 13. E quem pensa que a atuação é algo que aconteceu tarde na carreira da artista está enganado. Na verdade, este sempre foi o primeiro objetivo de Stephanie. E com o olho no prêmio, ela sempre participava de musicais no ensino médio, na escola católica bastante tradicional em que ela estudava. Ela fez Adelaide em Guys and Dolls e filha em A Funny Thing Happened on the Way of the Forum. Mais tarde, Stephanie ficaria conhecida por desafiar, entre outras instituições, a religião católica, mas na época da escola ela era comportada e não dava trabalho para as freiras. Muito dedicada, estudiosa e disciplinada, é como ela se descreve nessa época. Ela também era meio tímida e calada. Difícil imaginar isso, né? Bom, é o que o bullying pode fazer com uma jovem. Segundo ela, abre aspas, eu costumava ouvir brincadeiras por ser um tanto provocativa e excêntrica, então comecei a abaixar o tom. Eu não me encaixava e me sentia como uma estranha. Mesmo tímida, ela sabia qual era o seu objetivo. Com o apoio da mãe, fazia audições para programas de televisão gravados em Nova York e até conseguiu aparecer em um episódio de 2001 de Sopranos. Ao mesmo tempo, ela já fazia alguns trocados tocando na noite de Nova York, mas com supervisão dos pais. Como uma boa garota precoce e italiana de Nova York, Stephanie foi aceita antecipadamente para Tisch School of Arts e aos 17 anos foi morar sozinha em um apartamento e ter a típica vida universitária. Just an Italian girl from New York. Lá ela incorporou a aluna de humanas e estudou muito sobre religião, questões sociais e políticas, além de, é claro, aprender sobre música e composições. Muito estudiosa mesmo essa garota, né? Com um tempo na faculdade, Stephanie percebeu de maneira nada modesta que é autodidata e decidiu pular os estudos para focar na carreira musical, mesmo sem grana. Seu pai então ofereceu um acordo. Ele pagaria o aluguel sob a condição de que ela voltasse para a faculdade caso nada desse certo. Alerta de spoiler aqui, ela nunca se formou na Tisch. Segundo ela, abre aspas, eu deixei minha família para trás, consegui o apartamento mais barato que podia encontrar e me dei mal até que alguém me ouvisse. Outro motivo para que Stephanie deixasse a faculdade era o persistente bullying. Hoje ela não fala muito em detalhes sobre essa época, mas eram os primórdios do Facebook e lá estava uma comunidade dessas que as pessoas escrevem coisas tipo eu odeio segunda-feira e etc, sabe? Mas nesse caso, o ódio era destinado a uma jovem estudante. Stephanie Germanotta, você nunca será famosa, tinha 12 membros, todos estudantes da Tisch que eram cheios de opinião sobre a colega. As coisas realmente deram errado por um tempo, com muitos nãos das gravadoras, além de papéis bem furados na televisão, como aquela participação no MTV Boiling Points, que era uma espécie de pegadinha com Anonymous.
Um freela mais bacana de Stefani foi a participação na Columbia Day Parade, quando, com muita coragem, ela apresentou a música autoral No Floods nas ruas de Nova York. A canção faz parte do EP Red and Blue da banda que Stefani fazia parte na época, Stefani Germanotta Band. Antes desse grupo, ela fez parte da banda Mackin Pulsifer, que posteriormente seria citada no álbum The Fame. Também nessa época, Stefani começou a experimentar drogas, além de abusar de remédios para depressão e ansiedade, algo que a afastou da família e que também seria tema de suas futuras músicas. Com novas composições debaixo do braço, Stefani batia nas portas das gravadoras e já se apresentava como Gaga, pois era assim que seus amigos a chamavam. Isso porque, mesmo em bares pequenos, ela ficou conhecida por se apresentar de maneira bem teatral e burlesca e acabou ganhando o apelido que deriva da música Radio Gaga da banda Queen. O Lady aconteceu depois e acabou sendo um reflexo de uma artista de tempos modernos. A cantora e o produtor Rob Fusari estavam trocando mensagens no celular quando ele enviou um Olá, Gaga. Só que o corretor automático mudou para Lady, algo que ela amou. É isso, nunca mais me chame de Stefani, ela escreveu de volta. E depois do nome vinha a construção do estilo. Lady Gaga sempre acredita o seu visual no começo da carreira, outra Lady, a Lady Starlight, artista que fazia dupla com ela nos palcos. As duas chegaram a se apresentar em edições do Lollapalooza em Chicago entre 2007 e 2010, não como atrações principais, mas sim aqueles nomes menorzinhos que aparecem na lista de artistas do festival. Claro que isso estava prestes a mudar, né? O primeiro contrato com a Def Jam Recordings aconteceu em 2006, mas ainda não era um bom sinal. 3 meses depois, a gravadora quebrou o acordo com a cantora, algo que o dono, L.A. Reid, se arrependeu amargamente. Segundo Reid, abre aspas, alguns meses depois, uma música dela saiu no rádio e começou a se tornar um hit. Eu tentei ignorar, mas não era possível. A música era Just Dance e nascia Lady Gaga. Just Dance é uma das muitas parcerias de Gaga com o produtor Red One, que ela cita logo no comecinho da música. Juntos eles compuseram um disco de estreia da cantora, The Fame, que tem sucessos gigantescos e vencedores de prêmios, como Paparazzi e Poker Face. E assim começa a era The Fame de Lady Gaga, vendendo 12 milhões de cópias pelo mundo e arrebatando as primeiras indicações da cantora ao Grammy Awards, maior prêmio da música. A Interscope Records, gravadora que havia contratado a Gaga, demorou para ceder a ela sua própria turnê, fazendo com que ela ficasse com shows de abertura do New Kids on the Block, algo que mudaria com a Fame Ball Tour, que, com uma arrecadação de 227 milhões de dólares, tornou-se uma das turnês mais lucrativas da história. Logo, todo mundo queria um pedaço da nova estrela pop, e pensar que ela era apenas uma garotinha italiana de Nova York. A young Italian-American girl from New York. Junto com a autoexposição, o estilo excêntrico e o flerte constante com ideias de gênero e feminilidade, começaram a surgir rumores sobre Lady Gaga. Entre eles se destaca a antiga fake news de que Gaga seria uma pessoa intersexual. E não se engane, as pessoas falavam disso como se fosse algo muito ruim. A expressão pejorativa hermafrodita era muito repetida na internet e na mídia. O boato já foi negado pela cantora em diversas entrevistas, mas ela falou disso pela primeira vez para Barbara Walters durante o seu especial anual da ABC News. Ela disse, abre aspas, de primeira era muito estranho e todo mundo meio que disse isso é quase uma história, mas na verdade eu me interpreto em um jeito muito andrógeno e eu amo androginia. Na mesma entrevista ela falou pela primeira vez sobre sua bissexualidade, provando que a letra B do LGBTQIA+, não é de Bad Romance. Well, I do like women. Do you like men too, or just Oh men? yeah, well I've only been in love with men, I've never been in love with a woman, but that's really what the song was all about. Why, when I was with my boyfriend, was I fantasizing about women? O sucesso estrondoso ainda rendeu uma extensão para o álbum de estreia, que foi lançado em 2010. The Fame Monster tem 5 faixas extras que falam sobre o lado obscuro da fama, com alguns outros grandes hits como Alejandro e Bad Romance.
É do nome dessa edição especial que os fãs começaram a se chamar de Little Monsters, assim como Gaga assumiu o nome de Mama Monster para eles, assumindo toda a bizarrice que ela adorava provocar nas músicas e provocar também visualmente. Nesse começo de carreira, a Gaga já chamava a atenção de outros grandes artistas. Além de contar com uma participação de ninguém menos que Beyoncé na faixa Telephone, a artista também dividiu o palco do Saturday Night Live com a gigante Madonna, o que rendeu inúmeros rumores de que ambas cantoras seriam inimigas nos bastidores. Guess what, Madonna? I'm totally hotter than you. Após se declarar bissexual, andar com Madonna e Beyoncé, além de, é claro, todos os elementos pop possíveis já no início de carreira, Lady Gaga já estava mais do que consolidada como um ícone da comunidade LGBTQIA+. Mas o que veio depois de The Fame foi basicamente um abraço para esse público. O disco Born This Way foi lançado com faixas descritas como um casamento de música eletrônica com metal, rock and roll, pop e melodias com estilo de hino. Cyndi Lauper também foi só elogios para o disco. Abre aspas. Gaga apresenta suas ideias de forma sofisticada. Ela tem uma incrível sensação pop. As pessoas esquecem-se do quão jovem ela é. Tem apenas 2 álbuns, mas inspira outros artistas a irem em frente com seu próprio trabalho. Mas o grande destaque de Born This Way foi para a música que dá título ao álbum e tem um dos clipes mais marcantes da cultura pop. 10 anos depois de seu lançamento, essa música ainda é considerada incrivelmente progressista, mesmo para os dias de hoje. Com um grito de liberdade que desafia preconceitos, Born This Way cita transexualidade, cultura drag, gay, lésbica e outros aspectos de sexualidade que se encaixam na sigla LGBTQIA+, e entrou merecidamente para a lista de grandes hinos da comunidade. A era que acompanha o disco Born This Way teve ainda momentos gigantes, como o personagem Joe Calderone, criado por Gaga para o clipe de You and I, e que ela também levou para as premiações. Dessa vez, ela é só um garoto italiano de Nova York. I'm very Italian. Os anos seguintes ao lançamento de Born This Way foram marcados por altos e baixos que surpreenderam os fãs e a crítica especializada. Em 2011, Gaga lançou músicas com Cher e Elton John, mas a grande surpresa mesmo foi a parceria com Tony Bennett para uma versão jazz da canção The Lady's a Tramp, seguido pelo álbum conjunto da dupla chamado Chick to Chick. That's why the lady is a tramp. Em 2013, Lady Gaga apresentou um novo álbum de estúdio, Art Pop, que é outra grande polêmica da sua carreira. O álbum não chegou nem perto dos números esperados pela gravadora e hoje em dia é considerado um flop da cantora. Depois de Art Pop, Lady Gaga viveu um momento de reclusão e ainda assim não deixou de brilhar, como no show de 2016 em homenagem a David Bowie, que havia acabado de falecer. Esse entrou para o top de performances inesquecíveis da artista, junto com o VMA de 2010 e o Super Bowl de 2017. Como boa atriz acostumada a encarnar outras personalidades, Lady Gaga assumiu o papel de Joanne para divulgar o seu 5º álbum de estúdio, que também leva o nome da personagem. Os looks começaram a ser menos extravagantes e mais ligados ao country dos Estados Unidos, para combinar com a nova pegada das canções. Lançado há 4 anos, o disco vendeu 470 mil cópias em todo o mundo e ainda está no top 10 global dos mais vendidos. Ainda assim, divide opiniões entre fãs. Alguns consideram o estilo apresentado por Gaga algo maduro, outros preferiam que ela mantivesse a pegada hardcore pop dos outros trabalhos. Fato é que a produção de Joanne foi bastante intensa e intimista para a cantora, que retratou os bastidores no documentário Gaga 5'2". O trabalho também ajudou Gaga a se reaproximar de vez do pai e esse lado da família, que por um acaso, não sei se vocês sabem, mas eles são italianos de Nova York. I'm from Brooklyn, I'm Italian. Acontece que Joanne é irmã do pai de Lady Gaga, que faleceu ainda jovem com apenas 19 anos, vítima de lúpus, doença que a sobrinha acabou herdando. Inclusive, foi por causa das dores crônicas causadas pela doença que Gaga cancelou a apresentação no Rock in Rio 2017, que faria parte da turnê Don't Call Me Gaga, Call Me Joanne. O anúncio do cancelamento feito pela cantora no Twitter virou meme e é lembrado até hoje. Brazil, I'm devastated. Paralelamente aos lançamentos musicais, Stefanie Germanotta finalmente estreou como atriz em uma produção maior. Na 5ª temporada de American Horror Story, batizada de Hotel, ela interpretou a patroa Elizabeth e venceu o Globo de Ouro por melhor atriz em minissérie ou filme para televisão.
Ela também apareceu na 6ª temporada da série Roanoke como uma atriz que aparece no documentário My Roanoke Nightmare como Skahak, a bruxa suprema original que viveu entre os colonizadores de Roanoke. Logo depois veio o trabalho de Gaga, que é provavelmente o mais aclamado pelos críticos. Em 2018, a atriz protagonizou o filme Nasce uma Estrela, ao lado de Bradley Cooper, que também dirigiu o remake, baseado no longa de mesmo nome, lançado em 1937. O filme recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo a de melhor atriz, que Gaga não arrebatou. Mas ela não saiu do evento sem levar uma estatueta para casa. A atriz e cantora venceu o prêmio de melhor canção original pela música Shallow, que, assim como as demais da trilha sonora do filme, foi composta por ela. Ela disse, abre aspas, "Você sabe, pode haver 100 pessoas em uma sala e 99 não acreditam em você, mas eu tinha apenas uma acreditando em mim e que fez tudo mudar." Se você tem a sensação de que já ouviu essa frase, é porque a Lady Gaga repetiu ela pelo menos umas 1000 vezes durante a divulgação do filme, como forma de agradecer a parceria com Bradley Cooper. There can be 100 people in the room. There can be 100 people in the room, and there could be 100 people in the room. 100 people, and there can be in one room. 100 people in the room you could have, and a proximidade dos dois, inclusive, começou a gerar boatos de que eles estariam juntos na vida real. E tudo piorou quando o ator se separou da então esposa logo depois da apresentação dos dois no Oscar, que o mundo considerou muito romântica. Mas Gaga deixou claro muitas vezes, foi tudo atuação. Dá pra notar que a Gaga fica bem chateada que os boatos tenham ofuscado, inclusive o fato de que ela tem uma estatueta do Oscar. People started saying like, "Oh, they must be in love." okay. First of all, like social media, quite frankly, is the toilet of the internet. Yes. Junto com o feito do Oscar, Lady Gaga se tornou a primeira artista musical a vencer 5 premiações na mesma temporada. Oscar, Grammy, Globo de Ouro, BAFTA e Critics' Choice. Nada mal para uma simples garota italiana de Nova York. Acompanhando sua ascensão na carreira de atriz, Chromatica, o mais recente disco da cantora, também foi um sucesso, tirando o gosto amargo deixado pelas polêmicas anteriores. O álbum tem participações de Ariana Grande em Rain On Me, Blackpink em Sour Candy e Elton John em Sign From Above. Aliás, todo o álbum é hit atrás de hit, Lady Gaga lançando oficialmente ou não. O disco ainda ganhou todo um visual próprio, com uma vibe bem cyberpunk, para simbolizar o universo Chromatica que a cantora havia criado. O trabalho mais recente foi o vídeo curto para 911, música onde Lady Gaga desabafa sobre depressão e o uso de remédios. Ela também comemorou o primeiro aniversário do disco com um só de remixes, batizado de Dawn of Chromatica. Sem querer ser bairrista, mas um dos destaques fica para o remix de Fun Tonight, que virou forró na voz de Pablo Vittar. Já em 2021, Gaga volta à mídia por sua atuação durante a divulgação do filme Casa Gucci, em que interpreta Patrizia Reggiani, esposa de um dos herdeiros da grife italiana, Maurizio Gucci, e também a mandante do assassinato dele. Para o trabalho, Gaga usou um método que consiste em nunca sair do personagem, mesmo quando as câmeras não estão gravando. Ela até aderiu a alguns hábitos de Patrizia em casa e foi conhecê-la pessoalmente para pegar alguns maneirismos da mulher que daria vida no cinema. Desde as primeiras exibições de Casa Gucci, Gaga tem recebido 1000 elogios da crítica, seja de moda, pela sua presença no tapete vermelho da Premiere em Londres, seja de cinema. Muitos especialistas dizem que a atuação dela é precisa e vai render prêmios. E olha que o sotaque italiano dela era uma preocupação quando os primeiros trailers saíram. Mas eu não sei se vocês sabem, ela é uma garota italiana de Nova York e é ideal para esse papel. So, I'm Italian and, Agora é esperar para ver, né? O filme tem previsão de estreia no Brasil para 25 de novembro. Será que o papel vai render para Gaga uma segunda indicação no Oscar por seu trabalho como atriz? Deixa aí nos comentários a sua expectativa e lembra também de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima, tchau!